Você é desagradável. Desagradável. Você é chata. Você é insuportável, Você é meu amor. chata e você é desagradável, insuportável. tá? Me dá uma cabeçada. Dá sua cadeira. Cadê? Dá a cabeçada em mim. Vem me dar a cabeçada. Eu sou qualquer. Você é uma Sério, qualquerzinha. Você tá no mesmo lugar que Vem eu. me dar cabeçada. No mesmo lugar do que Vem eu. me dar cabeçada. No mesmo lugar do que eu. Vídeo original na descrição. E aí, caras e gatas, beleza? Ai, que susto. Hoje iremos aprender sobre a Guerra Fria em nossa aula. Então vamos parar de enrolação e vamos juntar conhecimento e entretenimento, porque somos brasileiros e é isso que fazemos. Cadê seus estudos? Não sei. A Guerra Fria teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a guerra teve início em 1945 e só teve o seu final com a extinção da União Soviética no ano de 1991, então podemos dizer que só acabou na época de Guaraná com rolha. Faz tempo. Faz tempo, né? É, ué. Ah, vá. Mas antes de falarmos sobre a Guerra Fria, devemos lembrar que na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos e a União Soviética eram aliados contra Adolf Hitler, mais conhecido como Bigode Grosso. Em medicina, o que nós chamamos de demência é a deterioração gradativa dos aspectos cognitivos. O que são os aspectos cognitivos? Podemos, assim dizer, que é a inteligência de um modo geral, não é só... O propósito desse vídeo não é ofender ninguém, e sim ajudar, pois sabemos que a Segunda Guerra foi uma época desumana e triste para muitos. Por favor, não leve nada aqui a sério. Mas depois da derrota de Hitler, essas duas grandes potências começaram a se desentender. Aí você já sabe, não, e mesmo seus bobinhos. Muita treta, muita treta, é muita treta, muita treta, muita treta, é muita treta, é muita treta. Muita treta. Mas voltando ao assunto. O mundo ficou dividido por causa que os Estados Unidos e a União Soviética eram rivais. Ficou dividido entre o capitalismo e o socialismo, que são ideologias extremamente contrárias. As duas superpotências passaram a disputar poder de influência política, econômica e ideológica em todo o mundo. Este processo se caracterizou pelo envolvimento dos Estados Unidos e União Soviética em diversas guerras regionais, onde cada potência apoiava um dos lados em guerra. Não sabia. Neste contexto, os chamados países não alinhados mantiveram-se fora do conflito, não se alinhando aos blocos pró-União Soviética ou pró-Estados Unidos, formando um terceiro bloco de países neutros, o movimento não alinhado. Esses países bobinhos. Foi bastante usado o termo mundo bipolar para descrever essa situação, mas a parte mais engraçada é que não foi nenhuma guerra de verdade. Mas você deve estar se perguntando: por que se chama Guerra Fria? Simples, meus caros consagrados. Foi uma guerra de discussão de quem era melhor, e não ocorria ataques com armas de fogo frente a frente. Entre aspas, claro, pois ocorreu várias guerras menores. Pega a metralhadora. Que desgrama de uma bomba do capeta é essa? Por causa disso se chamava Guerra Fria, e também porque se a guerra fosse quente se chamaria guerra. Quente da quintura do aquecimento do fogo ardente, da erupção das lavas ferventes que queima o vapor das chamas e das labaredas de chamas flamejantes que sobe da evaporação irradiada das águas que já estão fervendo, mais quente que isso só se o sol se juntar a outro, no fogo da mormaça que causa suor suado pelos poros da pele aquecida pelo calor da quentura do corpo quente com febre de um indivíduo com problemas térmicos graves de calor. Podemos dizer que para influenciar os países a se aliarem a seu lado, os Estados Unidos criou o Plano Marshall, que é um plano onde ele ajudaria financeiramente vários países da Europa por estarem se recuperando da guerra e os defenderia de quaisquer ataque da União Soviética. Mas aí a União Soviética ficou extremamente bolada com isso e falou: Sai daqui, seu cachorro!
E criou o Comecon, que tinha o mesmo intuito do Marshall, e ficou nessa briguinha de criança. A coisa ficou tão feia que os socialistas construíram um muro na cidade de Berlim, na Alemanha. Podemos dizer que a cidade de Berlim foi onde as duas potências se encontraram, e isso virou a divisão do mundo. Nessa época foi bastante comum a prática de espionagem pelas duas potências. Eles estavam brincando de 007. E para espionar os soviéticos, os Estados Unidos criou a CIA e a União Soviética criou a KGB. Gostaria de citar que até o Vladimir Putin fazia parte dessa bagaça de KGB. Oh, guys! Agora vamos dividir a guerra em etapas. Etapa 1. Corrida armamentista. Uma das etapas da Guerra Fria foi a corrida armamentista, que foi basicamente uma época onde os dois países começaram a produzir um mega arsenal bélico e tecnologias de guerra só para mostrar que eram maiores e mais fortes, uma espécie de afronta para mostrar ser superior. Etapa 2. Corrida espacial. A corrida espacial foi a competição de quem chegava no espaço primeiro. Esse espaço aqui. Mais precisamente na Lua, mas na verdade o homem nunca foi à Lua realmente, e tudo isso foi apenas uma gravação em um estúdio fajuto, pois na época a Lua já estava sendo usada para as gravações do filme dos Transformers, O Lado Oculto da Lua. Lá para 1957 os soviéticos lançaram o primeiro satélite espacial, ou então o chamado Sputnik, e logo após lançou o primeiro foguete espacial reipulado no espaço. Ele era tripulado por uma cadela chamada Laika, e para fechar com chave de ouro em 1961 o primeiro voo tripulado por um humano. Mas aí os Estados Unidos ficou desesperado e já chegou mandando aquele debochezinho pelo WhatsApp na cara das inimigas louca. Uau! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Tá bom. Essa foi a Guerra Fria de uma forma resumida. Também rolou uma treta com os mísseis de Cuba, dentre outros conflitos que creio que podem ser abordados em outros vídeos. Se quiserem que eu traga para o canal, é só deixar nos comentários. Tchau. Calma aí. Mas afinal, quem venceu a Guerra Fria? Podemos dizer que os Estados Unidos, pois depois disso a União Soviética foi extinta igual aos dinossauros. Desgraça! Mas na real ninguém realmente venceu pelo simples fato de... Dá a cabeçada em mim! Vem me dar a cabeçada!